Nós vamos ler o versículo, enorme versículo, número 35. Capítulo 11 de João, que narra o acontecimento da ressurreição de Lázaro. Só João narra isso. O acontecimento de de ressuscitar um morto em 4 dias, que já seria. Mas é interessante que só João narra isso. Só João narra isso. Então, diz aí no capítulo 11, versículo 35, esse versículo longo, que diz assim, que diz aí, Jesus, só isso. Vamos repetir de novo? Jesus, Senhor, abençoa, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a ministração da palavra. Amém. Nós possamos entender as tuas lágrimas, Senhor, para podermos compreender as nossas, em nome de Jesus. Amém. Versículo curtíssimo, 2 palavrinhas só. Jesus chorou. O que me levou a buscar isso na palavra hoje foi que ontem, sexta e sábado, eu vi alguns choros. Eu vi, por exemplo, na sexta-feira, quando nós tínhamos ido à cidade buscar o Walter que estava saindo da escola de música. Nós vínhamos vindo ali pela Avenida São João e a poucos metros à nossa frente, assim, naquele instante, um caminhão basculante, enorme, aqueles caminhões grandes, sabe? Passou sobre o motoqueiro. Passou sobre a cabeça dele. E quando eu notei, eu estava dirigindo, conversando com a Cecília, assim, estava falando, olha só, o motoqueiro caiu, eu acho que o carro bateu nele. Eu de longe, assim, antes de chegar perto, eu pensei que ele estava com alguma coisa no saco pelo pavimento, estourou, e derramou assim. Como se você pega assim, sei lá, um alimento qualquer, um resto de comida qualquer, e espalha. Mas quando nós passamos por perto, nós vimos que aquilo era o cérebro do rapaz, com o capacete estourado. O caminhão passou em cima da cabeça dele. Sem chance nenhuma, irmãos. A cabeça dele não tinha mais. Sabe aquele negócio espalhado assim, o cérebro no chão? E uns metros à frente, quando eu digo uns metros, daqui ali no meio da rua, o caminhão já parado, o motorista do caminhão vindo correndo, desesperado. Não deu para a gente parar e ninguém ia parar, porque você ia fazer. E fomos, porque o trânsito vai passando. Mas não tinha acontecido naquele instante. Aquilo foi tão chocante para nós, irmãos, que nós estávamos assim, tinha acabado de comer um salgadinho, que nós nem tínhamos almoçado, o Walter saiu da classe lá e nós comemos no carro. Aquilo começou, para mim, começou a fazer mal. O Walter também. A Cecília então começou a chorar. Chorar, e nós começamos a chorar, ela chorando mais, e nós ali, já estava morto ali há 4 dias, mandaram chamar Jesus, Marta e Maria, avisaram o mestre, ele ainda demorou para vir, demorou um pouco, mas estrategicamente não era tão distante, mas ele demorou para vir, de uma forma, eu vi a procissão dizer assim, eu não sei se foi teste de Deus, se foi provação de Deus, não, às vezes Deus proporciona alguns períodos desse tipo para, por exemplo, se não tivesse tido esse período na vossa vida, você do Valdemir, você não está nem dando testemunho. Percebe o que Deus faz? Porque é castigo? Não, para a glória dele ser manifesta. Mas se tivesse ido bem, desde o princípio, sem aquele período, de você, aquela contestação no teu coração de falar assim, Senhor, eu sou fiel. O que faltava para Deus completar a bênção na vida dele? Ela disse a verdade. O Valdemir vinha no domingo aqui, pastor, estou parado essa semana. E eu orava, do jeito que ela falou assim, ela prestou bem atenção no que eu orava. Eu falava, Senhor,
segundo a fidelidade dele, concede. E a semana Deus dava. Olha a diferença do poder da minha oração, não da minha, nesse caso, da sua, da nossa oração, quando nós estamos firmes diante de Deus, e eu digo assim, Senhor, certeza absoluta, Ele é fiel. Olha, ousamos dizer, tem que dar. Se você cobra de Deus, não é Ele que manda fazer, Ele falou assim, faz Ele cobra de mim. Diferente, por exemplo, de você estar passando uma grura dessa, vir aqui, e eu orar e falar, segundo a fidelidade concede, e você no meu coração fala assim, cansei. Mesmo que eu não use essa frase, segundo a fidelidade, eu vou falar, Senhor, alcança então. Esse exemplo da vida dele. Amém. Então eu vi muitos deles chorando, eu vi a Rebeca chorando ontem também, eu vi outros chorando. Era um choro de quê? Desespero? Não. Era um choro de tristeza? Era um choro de agradecimento a Deus, compungido pelo que Deus tinha feito. Deus fez um batismo ontem muito espiritual. Fez um batismo ontem muito agradável. Foi rápido, foram 8 pessoas, mas foi assim, irmãos, gostoso de fazer, gostoso de participar, né? Suave, sem nenhum percalço. Aliás, o dia todo ontem foi assim. Sem nenhum percalço, sem nenhuma, a não ser o olho hoje do Celso lá, né? O causador de emprego com o presbítero Maurício, né? Mas fala isso, irmão, você também já está bom, não tem problema nenhum. Nada houve, foi uma beleza, na ida e na volta, né? Um dia maravilhoso que Deus deu. Mas era um dia que não era para ter choro, não é? Mas teve. Tem esse tipo de choro também. O choro, né, de quem é agradecido, daquele choro que Deus extrapolou e fez mais do que você esperava, daquele choro que vem da alma, aquele choro de agradecimento, aquele choro de às vezes nós falamos assim, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor fez de novo, aquele choro de, né, esse tipo de choro, esse tipo de choro, esse do outro desespero que eu vi. Então, esses dias eu vi muitos choros. Lembrei dessa palavra e vim aqui e falei, Senhor, por que o Senhor estava chorando aqui nessa passagem? Nós conhecemos a passagem, Lázaro já estava morto ali há 4 dias, mandaram chamar Jesus, Marta e Maria, avisaram o mestre. Ele ainda demorou para vir, demorou um pouco, acho que estrategicamente não era tão distante, mas ele demorou para vir. De uma forma, eu vi a procissão dizer assim, eu não sei se foi teste de Deus, foi provação de Deus. Não, às vezes Deus proporciona alguns períodos desse tipo para, por exemplo, se não tivesse tido esse período na vossa vida, você do Valdemir, você não estaria aqui dando testemunho. Percebe o que Deus faz? Porque é castigo? Não. Para a glória dele ser manifesta. Mas se tivesse ido bem, desde o princípio, sem aquele período, de você, aquela contestação no teu coração de falar assim, Senhor, eu sou fiel. Né? O que faltava para Deus completar a bênção na vida dele? Ela disse a verdade. O Valdemir vinha no domingo aqui, pastor, estou parado essa semana. E eu orava, do jeito que ela falou assim, ela prestou bem atenção no que eu orava. Eu falava, Senhor, segundo a fidelidade dele, concede. E a semana Deus dava. Olha a diferença do poder da minha oração, não da minha, nesse caso, da sua, da nossa oração, quando nós estamos firmes diante de Deus, e eu digo assim, Senhor, certeza absoluta, Ele é fiel. Olha, ousamos dizer, tem que dar. Então, você cobra de Deus, não é Ele que manda fazer, Ele falou assim, faz Ele cobra de mim. Diferente, por exemplo, de você estar passando uma grura dessa, vir aqui, e eu orar e falar, segundo a fidelidade concede, e você no meu coração fala assim, cansei. Mesmo que eu não use essa frase, segundo a fidelidade, eu vou falar, Senhor, alcança então.
não está. Mas vocês estão entendendo isso, irmãos? Que eu me sinto impotente na oração para te abençoar financeiramente, se não tiver do lado de vocês a fidelidade. Porque quando está fiel, meus irmãos, nós vamos com os dois pés no peito do inimigo. E não há como deixar de vencer. Tá? Não há como deixar de vencer. Você fala, mas o dízimo, eu recebo um picadinho. Eu não sei, o Valtinho ia na minha sogra, ganhava 50 reais, a tia dele dava 100 reais, de vez em quando ele tirava o dízimo e desde pequeno ele ia trazer. Estava uma nota de 50, ele trocava e o Senhor. Então, o que acontece, irmãos? A fidelidade faz a tua vitória. Não há como a nossa oração não alcançar o trono se você não tiver fidelidade. Então, vemos que o Senhor responde e mostra isso. Ele deixa passar essas provações? Deixou, para que ela entendesse que Ele que dá. Para que ela entendesse que mesmo ela sendo fiel, mais do que isso, ela tem que confiar nisso. Falar assim, eu estou sendo fiel, acabou. Descansei, eu nem vou falar mais nada. Eu estou sendo fiel, em nome de Jesus. Então nós precisamos ter essa convicção. Às vezes, irmãos, eu oro daqui, e oramos para isso, termina o culto, a pessoa vem aqui e pede a mesma coisa. Eu falo, onde você estava? E eu me esperei lá em cima do culto, os irmãos estão orando e você não recebeu? A irmã falou assim, eu vim aqui e falei, Senhor, se o Senhor quer que eu dê esse testemunho, o pastor fale do dízimo. Eu raramente falo de dízimo. Falando o que foi falado. Então, irmãos, o que acontece? Às vezes eu estou falando aqui, às vezes eu conto uma historinha aqui, às vezes eu estou contando uma... Se isso mexeu com o teu coração aí, nem no momento que eu estou falando, você fala, Senhor, é comigo, é para mim isso. Eu aceito, eu acato, eu recebo isso em nome de Jesus. Você quebra as pernas de Satanás, ele não tem poder de segurar a perna. Quando você confirma, e nós apelamos aqui, juntamos aqui, eu falando que eu nem sei, às vezes porque eu falo, às vezes eu desvio do assunto, eu falo, o que eu estou falando aqui? Aí termina o assunto, a pessoa vê, opa, foi isso, foi aquilo. Você está entendendo, irmãos? Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui, quando eu subo nesse altar, eu falo, Senhor, eu até preparei, li a palavra, mas aqui o Senhor muda do jeito que o Senhor quiser. Quantas vezes o Senhor muda a palavra na hora? Eu estou aqui aberto a isso. Abre o teu coração também a isso. Abre o teu coração. Não vem aqui na igreja e fala assim, mais uma pregação de 1 hora daqui para lá. Não é assim não. Vem lá, vem aqui, certo que Deus vai falar ao teu coração. Às vezes você espera Deus num trovão, sabe que eles passam o filme de Deus, aquela voz assim, e a Bíblia diz que Deus vem numa brisa. Bem suave. Vem de maneira de socorro suave para a tua vida. Jesus veio aqui, nessa passagem, irmãos, ele veio e, na certeza, né? Porque ele diz assim, ele já tinha dito que ele estava dormindo. Jesus veio e tinha a certeza, né? Tinha a certeza que ele ia levantar a Lázaro. Chegou um momento que ele falou assim, Senhor, eu bem sei, não é para mim não, porque eu bem sei que tu me ouves. Mas é para que eles vejam. E ele, então, em nome, né, pediu que Lázaro, né, levantasse e saísse para fora. Mas ele tinha certeza. Se ele tinha a certeza, por que Jesus estava chorando aqui? Então vamos dar uma lida aqui. Ele chegou, né, vamos lá, vou pegar aqui. Do 25 para frente, diz assim, 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, né? Do 23, perdão, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Olha só, ele falando para a irmã dele, para a irmã de Lázaro. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela já conhecia a doutrina, ela já sabia de Jesus, ela já tinha ouvido, ela já conhecia, né? Mas disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
uma palavra inteligente, uma palavra alcança, como ela fala a verdade e tal. Mas não é só gostar da palavra dessa maneira, é amar a palavra de tal maneira que você não duvida dela em nada. O dia que o crente chegar ao ponto de entender e amar a palavra, nada derrota ao crente, irmãos. O amor verdadeiro, certo daquilo que Deus faz e realiza, não duvidando nem de uma vírgula que a palavra fala. Né? 27 disse assim: disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Ela estava confessando, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou de segredo a Maria, outra irmã, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, e ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrara. Quer dizer, Jesus não tinha arredado um passo. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, né, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na. Falaram assim: onde vai essa irmã desesperada? Vai fazer alguma bobagem? Então foram tudo atrás dela. E, dizendo, ela vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, olha a cena, perturbou-se no espírito, moveu-se muito no espírito, e disse: onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. Aí Jesus chorou. Será que ele chorou porque ele achou que não teria poder de ressuscitar Lázaro? Ele já sabia que ele, o seu irmão, vai ressuscitar. Ele sabia, certeza absoluta, claro, ele sabia. Por que Jesus chorou? Porque ele viu as suas amigas, Marta, Maria, chorando, e os judeus chorando, e ele moveu-se de compaixão, moveu-se, perturbou o seu espírito, e ele chorou. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que toda vez que você chora, um choro sentido, seja meio de aflição, igual da Cecília na sexta, seja de alegria, como alguns de vocês no sábado, no batismo, Jesus chora conosco. Jesus também chora conosco. Ele participa da nossa alegria, da nossa tristeza, da nossa ansiedade. Porque tudo isso que eu estou falando brota do coração. E Jesus está lá, participante disso. Então Jesus, vendo aquela choradeira, talvez também olhando e vendo a incredulidade, porque ele falou assim: ele vai ressuscitar, e eles não entenderam, ele chorou. Ele chorou também. Foi movido desse choro. Quando eu digo, choro pode ser uma expressão de tristeza, de pesar, de amor, de alegria, de qualquer maneira, meus irmãos, né? Você chora. Muita gente quando começa a orar, chora. Por quê? Porque alcança um estágio tal no seu espírito, na sua alma, que constrange. Quando você vê o amor de Deus sobre a tua vida, é tão grande que constrange. Eu lembro que a Cecília sofria um pouco com isso, porque nós tínhamos uma situação da seguinte forma, vou explicar para vocês rapidamente. Nós casamos, né, e antes do meu casamento nós já tínhamos a promessa de ter um filho, homem, varão, e que ele seria sacerdote. Antes de conceber. Antes, essa promessa veio para Cecília, confirmou depois, mas antes veio para mim. Eu, varão. Antes de eu casar. Fala assim: você vai ter um filho varão, e esse vai ser a tua casa de sacerdote, ele vai ser sacerdote. E veio essa palavra. A igreja sabia disso e via isso. Conhecia isso. Foi de público isso. E nós casamos. Passou-se um ano, 2, 3, 4, 5 e nada. E a Cecília não engravidava. Então vamos fazer
A mulher sofre muito nesses tratamentos para engravidar. E tal. E aí chega aqueles crentes, aqueles que estão de plantão para te derrubar, tem uns que de plantão para te derrubar. Aí chega assim, falava assim para mim, Barão, cadê a fé? A gente clamava, chorava, a cada menstruação que a Cecília, né, que vinha para a Cecília em casa, era um sofrimento, era uma choradeira, era uma desilusão, sabe? De novo, mais um mês, Senhor. Mas eu disse que vem talvez. E na igreja, ao invés do conforto da oração, eu estou ensinando a minha igreja isso, ao invés do conforto da oração, a igreja cobra. O crente cobra isso. Você está passando alguma coisa? Né? Você já fechou as brechas? Já fechou as brechas? Tem brecha aí, hein? Começa assim. Onde tinha brecha na situação da Conceição do Valdemir? Não tinha brecha. Era Deus tratando com isso. Tem situação que não tem brecha para ser fechada, irmãos. É você juntar a tua oração em função dele. Aquilo chegou um momento que para nós termos mais um mês na igreja era difícil sair, você ia ouvir cobrança. Eu quero dizer para você que eu posso cobrar a tua presença, eu posso cobrar que você chegue no horário, eu posso cobrar que você passeio. Essa cobrança vai ter sempre, mas eu nunca vou cobrar da tua vida essa postura. Isso é o Espírito Santo de Deus que faz com você. E nós íamos lá e passaram-se 4 e 5 anos e 6 anos e nada disso, irmãos, né? E a igreja cobrando, e era uma tristeza imensa, não dava mais vontade de realizar nada. E aqueles profetas de plantão, né? Chegavam assim, Deus está me mostrando que vai ser esse ano, esse ano, te prepara, serva, prepara, não é? É quando Deus determina, é quando Deus faz, é quando Deus põe a mão e pronto, agindo eu, ninguém impede. E o Valtinho nasceu depois de 8 anos. Nós tínhamos 8 anos de casado quando o Valtinho nasceu. Né? E eu não me arrependo de ter esperado. Uma benção. Né? Até hoje. Eu nem sei porque eu contei isso. Estou empolgado. Eu precisei lembrar do que falava muito mais que eu não vou falar para vocês e eu perdi a oportunidade. Você vê que o duro no coração. Né? Mas eu digo da imprudência da igreja, irmãos. A igreja precisa estar firme nisso. Nós temos pessoas aqui que querem como nós queríamos também. Verdade. Nós temos pessoas aqui que desejam como nós desejamos também. Você não pode chegar e falar assim, está pegando, porque Deus não te deu. Não, é a hora de Deus. Mede a tua oração e fala assim, Senhor, faz a hora, Deus. Abençoa a minha irmã, abençoa o meu irmão, abençoa porque eles têm uma herança, abençoe, né? Porque as pessoas vão sempre na ferida. O diabo que faz isso. Toma cuidado com essa expressão, toma cuidado com esse tipo de comentário. Isso aí faz com que, olha, nós não saímos da igreja porque tinha o propósito de Deus. Nós já temos o nosso ministério, já, sabe? Mas era assim, foi dessa forma, irmãos. Mas foi quando Deus desejou, da forma que Ele desejou, né? E tudo isso. E eu lembro que quando ela estava grávida, né? E a Cecília orava e falava, Senhor, porque a Cecília sempre tocou nos cultos lá, e a Cecília sempre, ela teve violão clássico, ela sempre foi presa à partitura, né? Ela falava, Senhor, que meu filho seja um levita, um músico, olha, tá vendo? Ela tem culpa nisso. Meu filho seja um músico, um levita, que não se prenda à partitura, que toque várias coisas, né? Ela queria isso todo dia. Que coisa? E outra coisa, que ele tenha dentes bonitos, porque a gente sempre sofre com cara, né? Ele tem 19 anos e nunca teve uma cara. É verdade isso? Estou mentindo, né? Está para lembrar do corpo do momento. Né? Então, amados, tudo que você vive crendo, seja as coisas mais íntimas suas, as coisas mais pequenas para os outros. Não é? O
O que é ter um filho que toca? Isso não é pedir muita coisa, que seja milionário, que seja isso. Não, o cara queria um filho que tocasse dele. Né? Será que Deus ouviu? Será que você tem dúvida? Né? E coisa que Deus, olha que coisa, vai ser pedido de mãe mesmo, né? Mas que Deus ouve você mãe, ouve você pai, ouve cada um na necessidade pequena do nosso coração. Porque Ele está ali junto de nós. Todo esse sentimento brota do coração, né? Que é saídas da vida. E quem é vida, ressurreição, é Jesus Cristo em nós. Amém, amados? Amém. Há vários tipos de choro. Nós vamos ver aí rapidamente alguns da palavra de Deus, para você entender melhor as coisas. Tá? Abra lá em Eclesiastes capítulo 3. Né? É um texto conhecido. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes vem depois de Provérbios, tá? Não sei se localizar aí. Capítulo 3, versículo 4 diz assim. Então, vou ler um pouquinho mais. Vou ler desde o primeiro. Capítulo 3 de Eclesiastes assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Está vendo? Não dá para escapar disso. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Isso quer dizer que nós vamos passar por tudo isso na nossa vida, cada um no seu determinado tempo e a seu tempo, tá certo? Então não vamos fugir disso, há tempo de chorar também, nós vamos ter o choro, né? E o Senhor recebe de várias maneiras, como eu já disse, está certo? Há uma palavra na Bíblia, uma mulher, que teve uma devoção tal, meus irmãos, que está lá em Lucas, por favor, Lucas 7. Lucas, desculpa eu fazer cenar na Bíblia, mas é necessário, tá? Até para você ver que eu estou falando do Testamento. Lucas 7, no versículo de número 38, eu vou ler a partir do 36. Diz o seguinte, Lucas 7,36 em diante. E roubou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Já era um escândalo, hein? Entrar na casa do fariseu. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, Jesus andava com cada um, hein? Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Primeiro ele estava sentado à mesa do fariseu. Você fala assim, puxa, Jesus tinha que entrar na mesa, para participar da mesa de um fariseu. Eu vou dizer para você, talvez só o fariseu o tivesse convidado. Talvez aquele que era o discípulo nunca convidou Jesus para ir para a casa dele. Há crentes, meus irmãos, há servos e servas de Deus que nunca cede em nada, mas só obtém da obra, obtém da igreja, obtém de Jesus, obtém dos irmãos. Quando ele precisa de algum favor e tem algum irmão que pode fazer, ele se apresenta como crente. Então, será que só esse fariseu, pode ser que só esse fariseu falou, o senhor não quer comer a comida em casa? Fez um convite para Jesus entrar. Fez um convite para participar. Sabe, meus irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque houve um passo de fé, está entendendo? E ele então vai na casa aqui do fariseu. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, quer dizer, levou um vaso com um determinado perfume. Será que nenhuma serva beatinha que estava acostumada a seguir Jesus, será que ela não percebeu isso? Mas a pecadora percebeu. Olha, meu irmão, minha irmã, por mais que a sua situação esteja periclitante, por mais que você seja errado, por mais que eu peque, por mais, se nós buscarmos a Jesus, nós vamos encontrar nele o perdão, nós vamos encontrar nele o afago, nós vamos encontrar nele o amparo. Por mais errado nós estejamos, basta uma atitude de arrependimento e buscá-lo, né? Uma picadura correu para eles. Você sabe que às vezes é a necessidade que faz a ocasião, né?
Ela se sentia tão pecadora que ela falou: é a minha chance. Eu fico muito preocupado com um crente igrejeiro de casa, aquele que já nasce em berço evangélico, meus irmãos, que se acostuma com as coisas de Deus. Nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ansiar, nós devemos buscar, nós devemos orar sem cessar, nós devemos estar atentos, nós devemos seguir para o alto da soberana vocação, nós devemos olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor mostra em nós um movimento de atitude. E tem crente que acha que porque o pai é pastor, porque frequenta a igreja, porque nasceu no berço evangélico, que a família já é não sei o quê, sabe? Ele pensa que ele já é salvo por rebatismo, ou por osmose, ou por hierarquia, e isso não acontece, amados. Cada um de nós temos que pegar e buscar Jesus. Essa pecadora aqui, você fala, era a última que iria buscar isso, mas foi uma pecadora. E diz assim: e estando por detrás, do número 38, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com suas lágrimas, e enxugar-lhes com seus cabelos da sua cabeça, e beijando-lhe os pés, e ungir-lhes com unguento. Quantas beatinhas fizeram isso? Quantas colaboradoras fizeram isso? Eu não sei, a pecadora fez. A pecadora buscou. O aperto da alma dela devia estar tão espremido que ela buscou, que ela foi e se colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós temos tanta empáfia espiritual que nós devemos deixar isso um pouco para trás e nos atirarmos aos pés do Senhor. Beijarmos os pés dele. A palavra não diz que nós devemos nos humilhar diante de homens, mas ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ele, ao vosso tempo, ele vos exaltará. Mas você tem que se humilhar diante dele, saber e reconhecer nele esse poder. Ela chorava, e as lágrimas dela é outro tipo de choro, de arrependimento, de desespero, choro de busca. Eu não vi nenhuma fazer isso, mas a pecadora fez. Lucas 19, um pouquinho para frente aí, vou pular alguma coisa aqui para o tempo da pastora. Lucas 19, 41 diz o seguinte. Vou ler um pouquinho antes, que esse texto é muito bom. Diz assim, 19:39. E disseram dentro da multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, eles iam louvando em grande voz, as próprias pedras clamarão. Diz assim: digo-vos que estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Olha só. Ele olhou para Jerusalém e chorou, porque viu uma Jerusalém incrédula, porque viu uma Jerusalém afastada das verdades de Deus, do Deus eterno. Então, meus irmãos, quando nós causamos o choro no Senhor, quando nos afastamos da verdade, quando nos afastamos da palavra, quando criamos no nosso coração incredulidade, trazemos a tristeza para Deus, certamente. Mas mais rapidamente aqui, um outro tipo de choro que está lá em Mateus 26, 75. Mateus 26, versículo de número 75. Diz o seguinte, vou ler para vocês. Antes de ler, eu vou explicar. Pedro havia tomado uma atitude e diante de Jesus, ele falou: olha, Pedro, não fala muito, que antes do galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou que preferia morrer do que fazer isso, não sei o que, todo mundo conhece a passagem. E aconteceu as 3 negações de Pedro, certo? E, irmãos, nós vemos ali que foi uma coisa terrível, porque Pedro, que era o bom, que falava que eu daria minha vida, eu morro pelo Senhor, o Senhor não
vai, eu vou deixar que põe a mão no Senhor e tal. Né? Pedro vai e nega 3 vezes o Senhor. E nesse texto diz assim, eu vou ler um pouquinho, dos 72 para frente, diz assim: e ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Pedro negando a Jesus. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Ele está primeiro a falar e ele falou: não sou eu. Na segunda ele falou assim: eu não conheço tal homem, já começou a se inflamar. Na terceira negativa, olha só, na terceira negativa, que está no 74, ele diz assim: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Olha só a evolução, vamos dizer assim, da negativa de Pedro. Primeiro, ele só negou. Segundo, ele já negou veementemente, não sei o quê. Na terceira negação, ele praguejou e jurou. Irmãos, quando nós deixamos um pequeno pecado, não é pequeno nem grande, mas uma situação menor que envolver, a segunda vai ter que ser maior para engolir essa primeira. A terceira, então, vai ter que ser fatal para engolir essas duas. É um crescente no nosso erro, e a Bíblia diz assim: um abismo chama outro abismo, e nós vamos, uma mentira precisa de uma maior para cobri-la, uma maior precisa de uma maior ainda, e cada vez mais nós vamos sendo envolvidos, embaraçados nos negócios desta vida. E o abismo vai crescendo cada vez mais, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Pedro chegou aqui no total, jurar e praguejar, dizendo que não era ele. Mentiroso. Não é isso? Olha o 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Olha só. E o que salvou Pedro? Diz assim: e saindo dali, chorou amargamente. Esse choro amargo, meus irmãos, é o choro do arrependimento. Eu já chorei amargamente, irmãos. Monte de vez. De chegar e falar: Senhor, por que eu fiz de novo isso? Por que o diabo conseguiu de novo nessa vida? Eu já sabia isso, Senhor, e eu entrei de novo. Eu já conhecia essa estratégia dele e eu caí de novo. Eu já sabia, esse filme eu já vi e eu errei de novo. É um choro amargo. Ele vem com aquele gosto amargo do pecado, da bobagem, da burrice, da incompetência, da falta de posição, e você chora. Você chora. Chora porque você fez uma coisa errada e você sabia que era errado. Chora porque você mais uma vez caiu numa cilada que já era conhecida. Não era nada de estratégia nova, porque o diabo não tem nada de novo, porque não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi. Então, amados, o que acontece? Pedro chorou amargamente. Isso é um outro tipo de choro, o amargo do arrependimento. E cada um de nós precisamos ter esse gostinho. Nós precisamos ter esse gostinho amargo do arrependimento, para que Deus nos abençoe e fale verdadeiramente ele se arrependeu. Esse amargo do arrependimento faz com que a tua alma seja liberta daquilo que estava oprimindo. Tá? Não tenha, assim, como é que fala? Vergonha de chorar. Eu lembrei por que eu contei a história do Valtinho. Porque a Cecília ia na igreja e quando começava a oração ela começava a chorar. Mas ela chorava na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Aí vinha os profetas, a profetada, e a mãe falava assim: não chora, querida, não fique com esse sentimento, porque Deus é Deus, porque Deus é fiel, porque Deus é Deus. Né? Ela falava: mas eu estou bem, eu estou chorando, eu estou sentindo a presença de Deus. Não, que esse é a palavra do teu coração, observa! Por isso que agora eu lembrei do que tem na criação. Às vezes você está chorando aí, não quer dizer que a tua vida está numa pindaíba, que você apanhou lá em casa. Você está chorando porque Deus está no teu coração aí, está trabalhando aí, está falando aí, está sendo abençoador aí. Você está vendo que Deus está falando com você, falando que Ele está falando: eu passo isso aí todo dia, isso te confunde, fala assim: como é que o senhor
sabe disso, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe quando eu erro, o Senhor sabe quando eu choro largamente, o Senhor sabe quando eu me arrependo, o Senhor sabe quando eu não estou forte. Né? O choro abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir não, mas Joel 2,17 diz assim: e chorem os sacerdotes. Sabe, irmãos, o pastor que apacenta precisa chorar com a ovelha. E precisa também sorrir com a ovelha. A palavra de Deus diz que o sacerdote vai do alpendre até o altar, gemendo e chorando. Essa trajetória do alpendre ao altar, na nossa vida hoje, meus irmãos, eu estava lendo a palavra, preparando a palavra para hoje, era na hora do almoço, um pouquinho depois, não é? E eu gemi e chorava no sentido assim: Senhor, esse é o nosso gemido, essa palavra precisa alcançar os corações do Senhor. Essa que o Senhor quer que eu leve, alcance os corações com ela. Me dá destreza de passar essa palavra, como o Senhor está fazendo eu sentir no coração agora. Que o Senhor chorou por Jerusalém, chora por mim. E o Senhor, um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão soberano, tão poderoso, tão sabedor de todas as coisas, tem um sentimento tão humano. Né? Por que um Deus chora? Ele sabe tudo que já vai acontecer. Ele já sabe. Ele é o alfa e o ômega. Por que esse sentimento? Mas é um sentimento que nos aproxima de Deus e Ele de nós. Um sentimento que Ele colocou no nosso coração e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Né? O sentimento de Deus, o sentimento que Deus coloca no nosso coração, nos aproxima isso. E ver um Deus tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, né? Se dá a chorar por nós, a lamentar por nós, a ficar, como ele disse, perturbado com isso. Mas será que chorar é muito ruim? Vamos ver aqui Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, no versículo de número 4, diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Começou a melhorar, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvados, essa é uma promessa de Jesus, as bem-aventuranças, uma promessa dele, né? Lá em Romanos 12:15, Romanos 12:15, também eu vou ler para você. Romanos 12:15, diz assim a palavra de Deus, olha. Vou ler o 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que bênção. Não é engrossar o choro, mas é ser amigo, irmão, participante da luta. Sabe, irmãos? Então nós vemos algum irmão que está numa luta, nós não podemos passar de largo, nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar para lá, nós vai comigo mesmo, antes ele do que eu. Não é assim. A Bíblia diz que você tem que sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Né? Abençoar, buscar, ensinar. Senão não é a igreja. A igreja é um lugar de aperfeiçoamento. A igreja é um lugar onde não é um lugar de perfeitos, é um lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, vamos caminhar. Porque quando nós chegarmos a ser perfeitos, nós vamos estar na presença de Deus lá. Não é na igreja não. Na igreja nós estamos caminhando. A igreja, meus irmãos, é um lugar de problemas. A igreja é um lugar de lutas. A igreja é um lugar de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento dói, sabe por quê? Porque quando você quer alisar uma coisa que está encrostada, você quer alisar uma coisa que está áspera, você lixa, você dói, você corta, você decepa. E a igreja tem essa função de preparar, de aperfeiçoar. E quando você tem que chegar na perfeição de Deus, você tem que deixar a tua, você tem que deixar que eu acho, você tem que deixar assim, no meu entender, não nada disso, deixo eu. E vai para Jesus.
naquilo que é a palavra de Deus. Louvado seja, chorar com os que choram, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, teve uma carreira, um ministério de choraminhos aí, sabe? Atos capítulo 20, versículo de número 19, diz o seguinte, 20 e 19 de Atos. Paulo vem dizendo aqui, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala assim, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, ele servia a Deus vitorioso, abençoado, mas com lágrimas, né? Gemendo e chorando. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 4, aí que eu vou ler para você. 2,4 diz assim, porque com muita tribulação, isso é Paulo falando, hein? Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Então ele diz assim, porque com muita tribulação e muita angústia no coração vos escrevi. Sabe, irmãos? Às vezes a gente é obrigado a falar para a ovelha algumas coisas difíceis de ser faladas. Às vezes tem pregações aqui difíceis de ser pregado. Eu vou para casa e falo, Senhor, tem misericórdia, que eles não pensem que eu estou contra a carne e o sangue. Eu vou para casa pensando assim, que eles não pensem que eu falei palavras dirigidas, com endereços. Que eles não pensem que essa palavra veio do meu coração e eu preparei de uma forma proposital para a ocasião. Mas que eles entendam que é a tua verdade, a tua palavra, e é o Senhor dirigindo todas as coisas. Porque às vezes a palavra vem como uma vara, meus irmãos, e dói em mim em primeiro lugar. Dói no Senhor em primeiro lugar. Por que Deus é diferente dos homens? Eu nunca precisei bater no meu filho. Nossa, petelequinho, bobagem. Mas eu já ouvi de pai isso, não é uma experiência própria, quero dizer, mas eu já ouvi de muitos irmãos que corrigem o filho e que confessaram a mim que dói neles em primeiro lugar. Que dá um tabefinho ali, com o amor de Cristo, não, sabe? Em nome de Jesus, né? Que dói primeiro nele. E vou dizer para você, eu acredito que sim. Bater num filho dói primeiro em você. Você tirar alguma coisa do teu filho, dói primeiro em você. Você cercear o teu filho de alguma coisa, dói primeiro em você. Quando Deus tem que nos ensinar alguma coisa e tirar alguma coisa de nós, dizer um não para nós, corrigir a nossa trajetória, pôr o nosso pé no caminho certo, dói nele, entristece a ele. Eu tenho certeza disso. Né? Quando tem aquele versículo assim, Deus castiga o filho que ama, não está escrito assim, ele faz com alegria. Não, ele faz com pesar. Ele castiga porque ama, mas isso dói nele. Porque foi fundamental, né, de fundamental importância que ele tirasse de nós toda a nossa dor. Porque ele mandou o seu único filho na época para que ele morresse no nosso lugar e levasse toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso pecado. Então a maior vontade de Deus para nós não é pôr isso em nós, mas é retirar isso de nós. E quando ele permite que a gente quebre um pouco a cara, quando ele permite que a gente dê algumas voltas, né, em círculo, quando ele permite que a gente tenha algumas aflições, meus irmãos, é um ensino. É para nós cairmos na real e falarmos a verdade e entendermos a verdade, que tudo que ele faz para nós contribui para o bem. E isso é importante. E você só entende isso se você amar a palavra de Deus como ela tem que ser amada. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, tem um tipo de oração muito clássica na palavra, não precisa abrir não, mas está lá em 2 Reis, que é aquela oração que o rei Ezequias fez,
que arruma a tua casa, aí você vai partir. E ele chorou e foi concebido mais tempo e tal. Diz a palavra que ele chorou amargamente, ele teve lágrimas no momento, e Deus ouviu. E a palavra diz assim: e eis que ouvi a tua petição e vi as tuas lágrimas. Está escrito lá em 2 Reis, no capítulo 20. Então, e vi as tuas lágrimas. Deus vê a tua lágrima, sente a tua lágrima, não é? E aquele que é condenado, ele vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Você só arranja os dentes, né? Às vezes você arranja os dentes quando você tem dor. Quando você tem dor é que você fecha os dentes, né? A camarada que vai, né, passar por alguma coisa, ele fecha, ou para suportar a dor, eles colocam um torniquete na boca e você morde com força. Aquilo faz com que alivie um pouco e tal. Então, a Bíblia diz que é o lugar da condenação eterna, onde há prantos, quer dizer, choro e ranger de dentes, a dor. Então, para esse choro, já não tem mais jeito, isso que eu queria chegar. Para esse choro, já não tem mais jeito. Esse choro já é o choro que já foi condenado. O ranger de dentes e o choro. Então, amados, veja bem o que acontece. Há choros e choros, como nós temos pregado, mas seja qual for o choro, né? A palavra de Deus diz que ele pode durar uma noite. Isso está lá em Salmo 30, né? Salmo 30, versículo de número 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está falando de uma noite? Não. Ele está falando, meus irmãos, de uma noite de pecado, uma noite em que o mundo está condenado. Aquele que não recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está na noite. Aquele que ainda não se decidiu de ter o filho para a vida, ele continua na morte, ele está na noite. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo, nós somos do dia. Do dia. Ele diz que nós somos a luz do mundo, refletimos a luz dele nesse mundo. Somos do dia. Então aqueles, não está falando dia em dia, mas quando é que o dia recebe a claridade? É quando nasce, né, a estrela, que ilumina o dia, que sai da manhã, né, ou da noite e vai para a manhã. Jesus Cristo, a nossa estrela resplandecente da manhã, quando ele chega na tua vida, acabou a noite. Quando ele chega na tua vida, já foi o choro. Porque pode ter durado a noite inteira, pode ter durado quase uma vida inteira. Você permaneceu nas trevas a vida inteira. Mas há um momento em que a luz chega, há um momento que o dia raia, o dia do Senhor na sua vida, e você então recebe a luz do Senhor, e o choro durou a noite, mas a alegria da salvação, e a Bíblia diz que nós temos que ter a alegria dos salvos, vem pela manhã. Quer dizer, vem com a estrela da manhã. Vem com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Tá? E para terminar, João, tem mais dois. João 16, 20. Evangelho de São João 16, 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: ó. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Ele está dizendo que vamos fazer isso. E o mundo se alegrará. Não é assim, irmãos? Parece que o crente só leva chumbo e o mundo está tudo alegre. Parece que nós temos uma maior dificuldade, os caras vão e vêm de poupa. Parece que tudo, o que você precisa lutar para conseguir isso, os caras passam um rojão para a tua frente. Não é assim que parecem as coisas? Para o crente tudo é difícil. Nós somos, na verdade, meus irmãos, provados 7 vezes. Porque parece que nós vamos fazer 7 vezes mais do que os outros fazem para conseguir a mesma coisa. Tudo para nós é difícil. Coisas que para nós é simples, não vai. Coisas, sabe, coisas assim. Coisas corriqueiras, para o crente é luta. Você fala, então não vale a pena? Não sei, vamos ver aqui para ver se vale a pena.
Né? Na verdade, estou lendo 20, 16, na verdade vos digo, e vós chorareis, e vos lamentareis. Ele não está dizendo será que vai, é hora que vai. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Tem um momento que as coisas mudam. Tem um momento em que você ultrapassa essas coisas. Tem um momento em que eles olham, aqueles que passaram por cima de você, que recuperaram a tua vida, que fizeram chacota da tua vida, né? Um monte de coisa, meus irmãos, eles vão te procurar e vão receber de você a alegria que Deus coloca no nosso coração, a confiança que você vai passar para eles. Quer dizer, na verdade, meus irmãos, a nossa alegria dura um pouco, a nossa tristeza dura um pouco, mas é certa a vitória que Deus nos dá e nos dá a alegria, né? Ele converterá essa tristeza em alegria. E para terminar, Apocalipse, meus irmãos, 21, Apocalipse 21, lá, começa de trás para diante, é a penúltima coisa. Apocalipse 21, 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Amém. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Louvado seja o nome de Jesus. Não sei se você chorou que nem assistir numa aflição da sexta. Eu não sei se você chorou com alguns irmãozinhos de alegria no batismo ontem. Não sei se você chorou hoje de aflição por algum motivo. Eu não sei se você derramou alguma lágrima hoje diante de Deus para pedir alguma coisa, clamar por um ente amado, ou por você mesmo, ou de desespero, ou de aflição. Eu não vou entrar no mérito por que você chorou hoje, se você chorou. Mas eu vou orar com toda a igreja depois. Mas eu queria orar especificamente hoje, irmãos, para uma irmã, um irmão